Olá, seja muito bem-vindo ao canal, André Cardoso aqui falando, e hoje vamos falar sobre os piores erros que nós podemos cometer no trade. Então eu numerei 7 erros para você ver o que não devemos fazer no day trade, tá bom? Então vamos lá. Primeiro erro, para mim, na minha opinião, o mais grave erro é não utilizar o stop. Tem aquela galera, tem aquela pessoa que quer insistir em não utilizar stop porque acha que o ativo vai subir e comprou e espera ele subir. E aí esse ativo cai contra a expectativa da pessoa. Então, você está operando sem stop, você está operando sem a sua válvula de segurança. Então você não está gerenciando risco, entendeu? Então você comprou, por exemplo, a $9 mil e hoje ele caiu, ele já está $8.500 o Bitcoin. Falando no caso do Bitcoin dólar, tá? O par Bitcoin dólar. E aí você não tem um stop lá para te garantir que você sai daquela operação se ele não subir. Então o pior erro, o mais grave e o mais comum é a pessoa que vai entrar sem utilizar o stop loss. E eu já fiz isso muito no início, tá? Eu achava que sabia tudo, achava que trade era só comprar na baixa e vender na alta e não utilizar o stop e tomei muito ferro por causa disso, tá bom? Segundo erro, número 2, é que você não utilizou o stop, tá? Você entrou na operação, o ativo caiu contra a sua expectativa e você vai esperar aquele ativo voltar para aquele preço para você operar. Então, bom, eu tenho amigos, por exemplo, que entraram e compraram Bitcoin a $11 mil, $11.500, caiu, hoje está 8.500 e eles não operam porque estão esperando o Bitcoin voltar. Isso é um erro grave também, tá? Além de você não utilizar o stop, você só opera se o preço voltar. E se ele não voltar, você não opera mais? Você tem que entender que a posição atual, por exemplo, você tem X Bitcoins e hoje o preço é $8.500. Essa posição é o valor que ele vale em dólar, entendeu? Então não adianta você esperar ele voltar a 9 mil, 10 mil, 11 mil, 20 mil dólares que já bateu. Ele pode voltar ou não, mas se você quer trabalhar com isso, com day trade, se você quer ter uma renda extra com day trade, você não pode esperar aquele ativo voltar para o preço. Você tem que assumir o seu risco, assumir a sua perda. Por exemplo, agora quero operar com esse preço a $8.500. Né? Você vai fazer uma nova análise, se ele vai subir, vai descer, para ver se você vai entrar comprado e vendido e vai operar. Se você ficar esperando ele operar e ficar no position, né, no hold, então você também não está assumindo o seu risco nem a sua perda e não está operando. Isso não funciona. Se você quer trabalhar com trade, você pode ficar aí meses sem operar por causa desse erro, tá bom? O terceiro erro, também relacionado a stop, é você assumir uma posição de stop muito alta, muito além do que você pode. Então a gente chama isso de risco padrão. Quando você assume um risco padrão muito longo, acima de 2, 3% da sua banca toda. Então isso você tem que ser bem certinho na hora de você configurar, na hora de você setar o seu stop, tá bom? Então, por exemplo, o meu risco padrão hoje é 1%. 1% de toda a minha banca que eu admito que eu posso perder em uma operação. Tem um risco padrão mais conservador de 0,5%, já vi riscos padrões consideráveis de 2%, e aí você é mais arrojado no seu perfil de trade, né? Mas tem gente que coloca 10% de stop. Então isso não é um risco padrão, isso aí é uma responsabilidade, você não pode operar com um risco tão alto, tá bom? A gente fala muito sobre isso no nosso curso de trade no módulo 8, sobre gerenciamento de risco, a gente fala muito sobre stop loss, sobre como configurar o stop, sobre como se colocar seu risco padrão, como fazer o seu risco recompensa, que é o quarto erro. O que é o risco recompensa, então o risco retorno? É o risco que você assume para o tamanho do seu lucro. Então, por exemplo, o meu risco recompensa hoje, padrão, é 1:2. Então, se eu tomo um stop de $100, eu admito perder $100, naquela operação eu teria que ganhar no mínimo $200. É o risco de 1:2. Tem gente que trabalha com risco de 1:3. Então, se o stop era de $100, naquela operação ele vai ganhar $300 se ele ganhar. Entendeu? Agora, o risco recompensa, quando você seta errado, o seu gerenciamento de risco vai por água abaixo. Por exemplo, um risco recompensa de 1:1. Eu ganho 50 e perco 50. Isso é muito, muito arriscado, entendeu? Existe sim, mas não é recomendado, é muito arriscado. Então, esse quarto erro, relação risco-recompensa colocado de forma errada.
1 para 1, 1,5 para 1, quando você perde mais do que você ganha, tá errado, entendeu? Você tem que ter uma relação de risco e recompensa que permita você ganhar numa quantidade de operações. Por exemplo, se você tem um risco e recompensa 1 para 2, então você perde 100 e ganha 200. Você faz 10 operações, dessas 10 operações você ganha 5 e perde 5, toma 5 stop loss. Se você tiver uma relação risco-recompensa 1 para 2, você teve lucro. E aí, até uma relação de 4 para 6, por exemplo, você ganha 4 e perde 6. Se a tua relação de risco-recompensa for 1 para 2 e estiver certinho setado, então você vai ter lucro nessa operação, tá bom? Então é muito importante também essa número 4, esse erro número 4, que é a relação risco-recompensa. Quinto erro, qual é o quinto erro muito comum que a gente vê na hora de fazer trade? Eu falo que é erro para traders iniciantes, tá? Que é operar contra a tendência. Então, se você está começando agora, se você não tem experiência, opere sempre a favor da tendência. Analise o seu gráfico, vê para onde está a direção do mercado, está para cima, está para baixo, está lateral, e opera sempre a favor da tendência. Ele não é bem um erro que os traders experientes eles conseguem lucrar muito operando contra a tendência no pullback, tá? Mas para iniciantes, para quem está começando agora, para quem quer diminuir os riscos, opera sempre a favor da tendência, tá bom? Porque o take profit de ganho a favor da tendência é muito maior do que da correção, entendeu? Então o teu risco é bem maior se você não estiver operando a favor da tendência, tá legal? Sexto erro na hora de fazer trade, poluição de indicadores. Então você coloca um gráfico, você já tem, se você está operando de uma maneira consistente e gerenciando riscos, e com um negócio legal, com uma visualização bacana, você já tem vários suportes de resistência e traçagem no seu gráfico, tá? De uma forma histórica, e aí você coloca lá o MACD, coloca o RSI estocástico, coloca a banda de Bollinger, coloca vários tipos de indicadores diferentes, e isso polui muito o teu gráfico, e além de poluir o teu gráfico, você tem vários sinais diferentes. Então, por exemplo, um indicador pode indicar que é a hora de entrar, é a hora de comprar, e no mesmo gráfico, na mesma operação, um outro indicador pode indicar venda. Isso vai te confundir. Mesmo que você coloque lá o seu plano de trade, qual que é a sua principal estratégia, isso pode te confundir. Então, por exemplo, eu posso ter o MACD indicando para cima comprar e o RSI indicando que ele está para venda. Então, isso vai te confundir e você não vai entrar na operação. Outro erro, em relação a esse mesmo erro, tá, de poluição de indicadores, é que as pessoas ignoram muito o Price Action. Price Action é o nosso módulo 4 do nosso curso de trade. O Price Action é a principal, até hoje, a principal ferramenta para você fazer suas operações. Então, tenta setar ele como principal ou então como uma forma secundária, mas principal também, de você seguir o seu trade, de você analisar o seu trade, a sua operação, tá bom? Então, cuidado com a quantidade de indicadores que você coloca no seu gráfico, tá? O BR Trending View, para quem não é assinante, para quem usa gratuitamente, ele permite no máximo 3 indicadores. Então, de repente, é um número bom para você colocar no seu gráfico apenas 3 indicadores. Lembrando que as médias também poluem o gráfico. Então, se você tiver 5 médias diferentes, vários indicadores no gráfico, suporte, resistência, traçado, linha de tendência, vai ficar tudo bagunçado e vai te prejudicar na hora de analisar o gráfico, tá bom? Então, cuidado ao colocar muitos indicadores no seu gráfico. E, por último, finalmente, nosso último erro, nosso erro número 7, é o descontrole emocional. Isso também é muito comum. Isso aí isso acontece muito. Comigo aconteceu muito no início também, em relação àqueles primeiros erros do stop também. Então, o descontrole emocional. O que é o descontrole emocional? Você está operando e aí você toma um stop loss. Às vezes é a primeira operação do dia, você toma um stop. Segunda operação do dia, você toma outro stop e você já se descontrola. Caramba, isso não dá certo e tal, não sei o quê. E aí, se você estiver usando o gerenciamento de risco correto, você vai parar no seu percentual de risco padrão, tá? E naquele dia você não opera mais. Tá, beleza, você está operando todo dia, está tomando muito stop, e o seu emocional não fica muito abalado, você não consegue mais operar de uma maneira tranquila, tá? E no final do mês você toma um prejuízo, você tem menos X% naquele mês. E aquilo te descontrola de uma maneira que você pensa em desistir, você pensa em largar tudo para lá, você fala que trade não funciona, que não tem como viver day trade. Gente, calma.
a perda faz parte desse trabalho. Então, o trabalho você não vai só ganhar, são perdas e ganhos. Você tem que saber ganhar e tem que saber perder. Aprender a perder em qualquer tipo de jogo, em qualquer tipo de trabalho, faz parte da sua experiência profissional. Então, você tem que saber que tem meses que você vai fechar no negativo. Tem dias, há muitos dias, você vai fechar no negativo. Isso não deve te desanimar e, principalmente, não deve te descontrolar, tá bom? Porque isso faz parte do trabalho, tá? Então, eu nunca mais vou fazer trade, esse negócio não funciona e blá 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 e tal. Não, não é isso. Você tem que saber perder, tem que saber ganhar e você tem que saber que se você gerenciar risco, quando você empata, você faz um 5-5 de gain e de loss, você está no lucro, porque você está gerenciando o risco de uma forma correta, tá bom? Então, pessoal, esses foram os 7 erros que eu, André Cardoso, acho, na hora de operar trade, tá? Para mim, os principais e muito comuns também, tá legal? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do conteúdo, tá? Para acompanhar nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal. Estamos sempre colocando vídeos novos toda semana, tá bom? Falando sobre trade, sobre mercado financeiro, sobre tendências, sobre Bitcoin, criptomoedas, tá legal? Então espero mesmo que você tenha gostado e desejo a você muito sucesso na hora de fazer os seus trades. Grande abraço e até o próximo vídeo.